Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta quinta-feira, hoje dia 29 de abril, celebramos também a memória de Santa Catarina de Sena, uma mulher que trabalhou pela unidade da igreja, que viveu uma fé unindo oração e trabalho. Foi uma grande mulher na igreja e hoje é considerada doutora da igreja. Que Santa Catarina de Sena possa interceder junto a Deus, principalmente pela unidade, a comunhão da igreja, e que nós possamos a cada dia aprender com ela que a oração mais perfeita é aquela que nos lança para a missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, João capítulo 13, versos 16 ao 20. Em verdade vos digo, o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Sabendo disso, sereis felizes, se o praticardes. Não falo de todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora, antes que aconteça, eu vou-lo digo, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje é a conclusão do texto do lava-pés. E Jesus diz, olha, o servo não é maior que o Senhor. Isso ele está explicando ainda a cena do lava-pés. Porque ele, sendo o Senhor, lavou os pés dos seus discípulos. Os discípulos seriam felizes se também lavassem os pés uns dos outros. Vós sereis felizes se o praticardes, isso que acabo de fazer. Ou seja, o Evangelho de hoje mostra para nós em que consiste a verdadeira felicidade do discipulado cristão. A nossa verdadeira felicidade consiste em servir. Tem um cardeal que escreveu um livro sobre os padres e ele deu esse título, Servidores da Alegria. É um título muito bonito, mas não só para os padres. Todo serviço na igreja é o que dá sentido à nossa fé. Por isso, deve ser um serviço alegre e gratuito. Somos servidores da alegria, porque encontramos, como Jesus, a razão maior do nosso existir no serviço aos outros. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho narra para nós Jesus alertando os seus discípulos a possibilidade da traição. Entre vocês, que come comigo no prato, um vai trair. Jesus está falando de Judas? Sim. Mas pode estar dizendo também de nossas comunidades. Quantas vezes em nossa igreja, em nossas pastorais, em nossas comunidades, encontramos pessoas
que buscam mais o poder do que o serviço. Pessoas que buscam mais o status, o aparecer, do que a alegria em servir e lavar os pés. Encontramos pessoas que se apegam em cargos, em funções, em chaves, né? Quantas pessoas que brigam na igreja por causa de uma chave? Porque não tem o espírito do serviço no coração. Exercem funções mais como status, como desejo de poder, do que um serviço. Essas pessoas são traidoras. E quando agimos assim, estamos também traindo o projeto de Jesus. Então hoje nós vamos pedir a Jesus esta graça. Primeiro, de nós descobrirmos que a verdadeira felicidade do discípulo e da discípula de Jesus consiste em servir, em lavar os pés uns dos outros. Porque nós não somos maiores do que o nosso Senhor. E se Ele se abaixou para lavar os pés dos discípulos, pede que nós, seus seguidores, façamos a mesma coisa. Depois, vamos pedir essa segunda graça. Senhor, ajude-nos para que em nossas funções, o exercício da nossa missão, seja sempre uma busca de servir com alegria e generosidade. Tira do nosso coração toda vaidade, todo desejo de poder e dai-nos a graça de servir com alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus.